Hoje vamos fazer uma viagem a uma das mais importantes regiões de produção de café do Brasil e mostrar como esse produto tem contribuído no trabalho missionário. O Conselho da Universidade Presbiteriana Mackenzie se reúne para avaliar os resultados do primeiro semestre deste ano. É amanhã. IPP realiza mais uma campanha de doação de sangue em parceria com o projeto Amor se Doa. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, bom dia! Que bom ter você aqui com a gente no Notícias do Bem. Está começando agora esse programa que vai falar um pouquinho além destes destaques, muitas outras notícias, te deixar bem informado nesta manhã de sexta-feira. Bem, eu sextei sozinha aqui, nesse jornal de hoje, mas nós teremos a participação do Quirino em alguns momentos ali, nas nossas chamadas, mas hoje eu estarei sozinha, mas ele está bem, fiquem tranquilos, mas eu não estou bem sozinha não, eu estou contando com a sua participação aqui na nossa programação e eu já estou de olho aqui no chat, então mande sua mensagem, deixe o seu comentário, durante essa 1h30 estaremos juntos aqui durante o Notícias. Eu também conto com a sua participação para quê? Para o nosso contador crescer. Esse que está aqui na telinha, é isso mesmo, é o nosso número de inscritos. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas se inscrevam e ajude o nosso canal a crescer. Você já sabe, nossa campanha é que você é o nosso missionário online. Então, nós contamos com a sua ajuda para chegarmos a 1 milhão de inscritos e falta pouco. Mais ou menos 8 mil inscritos. Então, a nossa meta é começar o mês de julho com esse número, com essa meta alcançada ali, No dia 8, nós completamos 2 anos de IPP-TV, E quem sabe nós possamos comemorar com esse 1 milhão de inscritos. Conto com a sua ajuda. Vamos de notícias? Hoje a gente vai te levar para uma viagem a uma das mais importantes regiões de produção de café no Brasil, o sul de Minas. Além de conhecer todo o processo de beneficiamento, vamos mostrar também como esse produto tem contribuído no trabalho missionário. A jornada começa na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. São 380 quilômetros pela frente até o nosso destino. Cruzando a divisa com Minas Gerais, a paisagem começa a mudar e as montanhas vão surgindo ao nosso lado. O pôr do sol chega junto com as primeiras lavouras de café da região, ocupando a beira da estrada. Quando a noite começa a cair, já estamos passando pelo lago da usina hidrelétrica de Furnas. Conceição da Aparecida faz parte do circuito das montanhas cafeeiras de Minas. É um daqueles típicos recantos do interior. Por aqui, a vida segue mais tranquila para os seus 10 mil habitantes, que também chamam a cidade pelo seu antigo nome, Barro Preto. A cafeicultura é a principal atividade geradora de emprego e renda. As lavouras se espalham em pequenas e médias propriedades que, juntas, colhem mais de 500 mil sacas por ano de um dos cafés mais finos do país, reconhecido internacionalmente pela sua qualidade. O café chegou aqui nessa região do sul de Minas há mais ou menos 35 anos. O tipo cultivado é o arábica, principalmente das variedades Catuai e Mundo Novo. E hoje, a cultura do café é responsável por cerca de 80% da economia da cidade de maneira direta ou indireta. É época de colheita. A maior parte dos pés de café já está assim, com os galhos carregados de frutos maduros, vermelhos. Conhecido nesse ponto de produção como café cereja, ele está no momento ideal para começar o longo ciclo de beneficiamento até chegar na xícara. A gente ainda vai contar esse passo a passo para você. Mas antes, precisamos apresentar o principal motivo da nossa visita ao sul de Minas: a Missão Primícias. Esse projeto missionário nasceu aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Conceição da Aparecida durante a pandemia de Covid-19. São cerca de 120 membros e a primeira ideia surgiu de um deles, o João Batista. Ele faz parte de uma família de cafeicultores e pensou por que não transformar a maior riqueza da região em fonte de renda missionária.
como eu mexo com café e café commodity, e tive a ideia de levar ao conselho a gente industrializar esse café aqui, torrar ele aqui e vender ele como pó para agregar o valor e destinar esse recurso totalmente para a obra missionária a nível mundial, assim, expandir bastante. Pastor Carlos Alberto Ferreira e o Conselho da Igreja apoiaram imediatamente a ideia. E a partir do nascimento do Café Primícias, se desenvolveu todo o projeto missionário. O café é um produto abundante aqui na nossa região. Por que não canalizar algo que é a riqueza da nossa região para a glória de Deus e para a obra missionária? E foi assim então que surgiu, a ideia de a gente ter uma marca de café, criar um café cuja comercialização pudesse ser a renda dela revertida 100% para a obra missionária. Então foi uma ideia que um irmão teve, a gente deu apoio, nos reunimos, criamos a Missão Primícias, que é o braço missionário da igreja, funciona como uma espécie de conselho missionário ou junta missionária, né? A nossa Missão Primícias, na verdade, é o equivalente à junta missionária de Pinheiros, respeitadas as proporções de tamanho, né? O objetivo é o mesmo, promover a obra missionária em nível local, em nível regional e até os confins da terra em nível mundial. E o Café Primícias, então, vem como uma fonte de levantamento de recursos para que a gente possa ter condições de investir na obra missionária e financiá-la dentro das nossas possibilidades. Agora que você já conhece um pouco mais da Missão Primícias, podemos voltar para os cafezais. Não sem antes mostrar a lavoura missionária, que está quase no ponto de ser colhida. São mais ou menos 1000 pés de café que vão se transformar muito em breve em recursos para o sustento de obreiros espalhados por todo o país. Mas em outras plantações esse trabalho já está acontecendo. E ele é feito desse jeito, em cada pé, porque a geografia de montanha, que garante a alta qualidade do produto, também faz com que a colheita tenha que acontecer individualmente. Mas quem vai explicar para a gente passo a passo de como funciona esse processo de produção do café é o Maurício Daniel dos Santos, que é presidente da Missão Primícias e está aqui com a gente. Maurício, conta para a gente o passo a passo. Quantas fases são para o café sair da lavoura e chegar na nossa xícara? Quando o café, assim que ele chega da lavoura, a depender também da estrutura local, né? Cada agricultor aqui, a maioria da agricultura familiar, então ele chega da lavoura, às vezes passa uns 4, 5 dias assim no terreiro, processo manual, e a gente fala que é mexer, né? Virar esse café de um lado para o outro, e o sol pegar em todos os lugares dele, e tirando a umidade vagarosamente, fica um processo excelente de secagem. E depois que ele acontece, os grãos já maduros e verdes, se torna uma uniformidade correta de grãos pretos, né? A gente fala que ele está murcho, é o linguajar que a gente usa aqui. E a gente leva ele para o secador e ele é feito essa secagem através de fogo, fornalhas, né? Um calor específico até que ele atinja o ponto ideal. Enquanto isso a gente vai tirando várias amostras até ele chegar na umidade correta, que é em torno de 12 graus, que é a umidade que a gente utiliza aqui, da umidade do grão. E depois disso, que é a próxima fase, que aí começa a fase de beneficiamento, que é a máquina, que ela tira aquela palha do grão e deixa só ele, o grão, pronto para ser torrado e moído depois, conforme a demanda. Essa fase final do processo não faz parte da rotina da maioria dos produtores da cidade. Quase todo o café sai daqui logo depois do beneficiamento, mas o Café Primícias é diferente. Das máquinas ele vai para fornos como esse, alimentados a gás, onde é torrado no ponto ideal. Os grãos ainda passam por um processo de resfriamento, que também ajuda a igualar a torra entre cada um deles. E só depois disso são colocados nos moedores e aí estão prontos para o empacotamento. Claro que deu vontade de provar, né? Ainda mais se o café for feito num fogão a lenha como esse, na melhor tradição mineira. Dá até para sentir o aroma na hora de servir. Agora, com a retomada econômica e a organização da Missão Primícias como uma associação, a expectativa por aqui é de crescimento do projeto. Nós estamos dentro de um processo aí onde a missão hoje ela tem condições de comercializar, né, de competir no mercado.
é uma entidade sem fins lucrativos, mas que levanta recursos para investimento totalmente na obra. Então nós esperamos que a partir desse ano agora a gente consiga vencer alguns gargalos que a gente tem, colocar o produto no mercado, sobretudo via internet também, com e-commerce, e tocar o projeto para frente aí, conseguindo compradores e pessoas que consumam o nosso produto, que é um produto de excelente qualidade e que, além de tudo, você sabe que consumindo Café Primícias, você está investindo na obra missionária. De tomar um cafezinho agora, né? Depois da gente acompanhar essa matéria tão especial que o Roberto teve a oportunidade lá de conhecer. A gente aqui na IPP-TV, a gente toma Café Primícias todas as manhãs. A gente tem essa oportunidade. Mas, gente, dando continuidade, o 3º Congresso Design Inteligente, organizado pela Sociedade Brasileira de Design Inteligente, vai acontecer entre os dias 8 a 10 de julho no Hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro. Cientistas de todo o país irão promover encontros para expor evidências sobre a existência de Deus, né, no Deus, o Criador. Mas quem vai participar agora, Notícias do Bem, para explicar tudo para a gente sobre esse evento, é o professor Daniel Trindade. Olá, Daniel, bom dia, né? Obrigado por participar aqui do Notícias do Bem. E eu nós já falamos um pouquinho sobre esse evento, mas queremos enfatizar ainda mais a importância de um encontro como esse. Eu tô com um probleminha de áudio, eu não estou escutando. Daniel, eu não sei, pedi para nossa equipe entrar em contato para ver se é na conexão aí ou aqui. Pede para Daniel, fala um pouquinho para a gente. Vamos tentar restabelecer a conexão novamente, mas enquanto isso, eu gostaria de chamar para você um material da Ezion, né, com o propósito de orientar e incentivar o desenvolvimento de novos líderes. A editora Ezion lançou o livro Chamados para Liderar a Restauração, do reverendo Arival Dias Casimiro. Confira. Chamados para Liderar a Restauração é mais um estudo indutivo do reverendo Arival Dias Casimiro. O objetivo desta obra é motivar pessoas a liderar processos de restauração e reconstrução espiritual. Para isso, o livro de Neemias foi dividido em 13 estudos. Vamos embarcar nesta aventura abençoada? Na Bíblia, o livro de Neemias nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para liderar processos de restauração e avivamento, mesmo em tempos de crise e miséria. Neemias era o copeiro do rei e mobilizou pessoas a sair de onde estavam para o lugar que Deus queria que elas estivessem. Ele influenciou o seu povo a concretizar o plano de Deus. E esse deve ser o propósito de todo cristão que deseja ser usado por Deus. Por isso, você não pode perder a oportunidade de estudar mais sobre essa história. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Então daqui a pouco a gente retorna com a nossa conversa de hoje, a nossa entrevista, mas aviões de uso agrícola poderão ser utilizados no combate a incêndios florestais. A proposta já tinha sido aprovada no Senado e nesta semana recebeu o aval dos deputados. Agora segue para a sanção presidencial. Os planos de contingência para combater incêndios florestais elaborados por órgãos ambientais devem traçar as diretrizes para o uso da frota aeroagrícola. As aeronaves devem atender normas técnicas definidas pelo poder público e ser pilotadas por profissionais qualificados para a atividade. Então, vamos aguardar aí para ver nessa questão, porque é uma notícia boa para a gente acompanhar e da gente estar aqui, né? Então, agora nós vamos também, durante a nossa programação, falar de um tema que é muito, muito, muito importante, ainda mais para quem está buscando ali o sonho da casa
própria, né? Na hora de comprar uma casa ou um apartamento, muitas questões passam pela cabeça e escolher, né, entre um novo ou usado é uma delas, com certeza. Os imóveis usados tendem a ser mais baratos, mas nem sempre o fator econômico é o ponto principal. A mudança de hábitos tem provocado uma transformação nos empreendimentos imobiliários. Afinal, as pessoas estão buscando cada vez mais opções que atendam às novas necessidades, como os novos apartamentos, por exemplo, cada vez mais modernos, com espaços sociais maiores, além da segurança e tecnologia. Mas quem vai conversar com a gente sobre isso, sobre esse processo, será o economista Lucas Meirelles. E você pode interagir, deixar aqui a sua mensagem, fazer a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. É isso aí. Todo mundo tem essa vontade, né, de ter a casa própria, mas é sempre um dilema. Então, hoje é o dia de você participar e tirar todas as suas dúvidas, se você está planejando, né? Agora sim, eu acredito que nós conseguimos retomar o contato com o nosso convidado de hoje, que é o Lucas Daniel Trindade. Olha, eu já confundindo aqui, trocando os nomes. O nosso professor que vai participar, né, do evento que acontece lá no Rio de Janeiro, do Design Inteligente. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Daniel. Agora sim, né? Bom dia, agora sim. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Agora... Excelente. Muito obrigado pelo convite, viu? Um bom dia a todos. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês nessa manhã para poder contar um pouquinho mais sobre esse evento incrível que vai ser lá no Rio de Janeiro, que é o 3º Congresso do Design Inteligente. Muito bem, é isso mesmo. É um evento diferente e que vai reunir muitos cientistas no mesmo local, no mesmo dia, para falar de um tema tão importante que cada vez mais eu acho que ele se torna conhecido, né, por muitas pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância desse evento, né, e um pouquinho mais do tema, né, do design inteligente. O tema do design inteligente, então, são diversas áreas da ciência, né, que estudam a ciência na sua mais pura essência, ou seja, sem partir de pressuposto nenhum, a fim de estudar a ciência, né, ver aonde as evidências científicas atuais elas estão apontando. Se elas vão apontar para um acidente, né, uma sorte, uma obra da sorte, né, se somos obra da sorte, do acaso, do acidente, ou se foi necessário que uma mente altamente inteligente, um criador, um projetista, um Deus, orquestrasse todas essas coisas e criasse todas elas como elas são atualmente, né? Então, assim, isso vamos estar vendo do ponto de vista científico, vamos estar estudando e vendo pessoas, né, cientistas das mais diversas áreas da ciência, ou seja, da física, da química, da biologia, da bioquímica, todas essas áreas vão estar levando evidências de que fomos sim criados, fomos planejados, fomos obra da criação de Deus e não frutos do acaso. Quando a gente fala, né, disso, assim, e como a gente consegue, nos estudos com vocês apresentando pontos tão concretos, tão claros. E a minha pergunta é, você acha que ainda as pessoas têm dificuldade de entender esse tema, têm dificuldade ainda de acreditar nisso? Sem dúvida, eu acho que ainda existe uma resistência, eu acho que ainda existe uma dificuldade para poder chegar à compreensão, principalmente assim, eu vejo dos cristãos em si, de acreditar no que a Bíblia diz por si só, né, de que somos criação. Muitas vezes não conseguimos chegar a essa compreensão mas, gente, será que a ciência realmente ela comprova uma criação? E aí fica aquela dúvida, muitas vezes na fé também, né?
de que a ciência e Deus, eles não conseguem andar lado a lado, eles são quase inimigos. Então existe sim uma certa dificuldade. Esperamos que nesse congresso nós possamos mostrar diversas evidências de que isso não é difícil de ser compreendido. E que se você olhar para não somente a ciência, mas se você olhar ao seu redor, para uma árvore, se você olhar para um animal, se você olhar para uma pessoa, ver o funcionamento de um corpo humano, tudo isso evidencia claramente a necessidade de um Criador. É tão complexa a vida que foi necessário que uma mente muito inteligente, um Deus perfeito, criasse tudo do jeito que ela é. Então, é sim um problema hoje a compreensão, mas eu acho que é um problema fácil de ser resolvido. Muito bem. Daniel, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, que você desenvolve até mesmo referente a esse conteúdo, né, a esse tema. Muito bem. Eu sou químico industrial, com mestrado em engenharia ambiental. Eu tenho várias vertentes de estudos, né? Eu gosto muito do tópico das aves, eu acabo falando muito sobre as aves, né? Sobre o voo das aves, como elas se orientam. Em específico, nesse congresso, eu vou estar levando um tópico que eu sou apaixonado, é um tópico incrível, um tema assim que, na minha opinião, é uma das maiores evidências da existência de um Deus, que é chamado de bioluminescência, é a emissão de luz pelos seres vivos. Por exemplo, um vagalume, ou então aquele peixe que tem aquela luz própria, né, que fica lá no fundo do mar. Então, toda a emissão de luz pelos seres vivos é chamada de bioluminescência. E eu vou estar explicando um pouco de como que isso ocorre, como que é o processo, né, para isso acontecer, que é uma reação química incrível. São dois líquidos que, quando entram em contato um com o outro, eles brilham, né? E aí você tem todo o corpo do animal, do inseto preparado para isso. E é incrível, simplesmente incrível. Então nós temos aí várias áreas de estudo. As minhas principais áreas são essas: da bioluminescência, que é a emissão de luz pelos seres vivos, e também das aves, que é o voo das aves, a estrutura dos ossos das aves, o corpo dela. Tudo isso tendo um ponto de vista de que foi necessário um criador para todas essas coisas, um projetista, né? Que precisou antever várias coisas para que tudo aquilo acontecesse de uma forma perfeita e certa. As áreas, né, encantadoras mesmo, e que nós que não somos da área, mas que nós como admiradores, como criaturas também, eu acho que são aquelas que nos chamam a atenção, nos despertam mesmo a total admiração e aquela curiosidade, né, de como mínimos detalhes, um ser tão pequenininho é tão formoso, né, como uma ave. E dentro do seu trabalho, quando você desempenha, desde o início, você tem essa formação cristã também, você teve já essa visão, como que foi esse despertar para você participar, né, desse trabalho do design mesmo inteligente? Para mim foi algo assim que eu sempre tive a minha fé em Deus, mas quando o assunto ele era a parte científica, existia uma lacuna para mim. Eu não sabia como argumentar a respeito da ciência, da Bíblia e Deus. Para mim era algo que não tinha conexão, e sempre que eu buscava respostas sobre isso, eu não conseguia obter respostas. Até o momento que eu comecei a realmente pesquisar sobre isso, eu comecei a eu mesmo buscar respostas, e eu descobri a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que foi onde eu realmente vi que existia algo a mais por trás daquilo tudo, porque muitas pessoas acabavam me fazendo querer andar em direção à evolução, só que quando eu olhava para a evolução, eu via que a evolução era simplesmente você ser sorte. Literalmente isso, você ter muita sorte, e as probabilidades elas são tão baixas, mas tão baixas que elas são improváveis, e as próprias leis científicas, à medida que eu fui aumentando o meu conhecimento,
eu comecei a ver que essas leis, elas impediam que reações acontecessem para que a evolução ela se concretizasse. Então, à medida que eu fui indo atrás desses estudos junto ali da sociedade brasileira, eu vi que era sim possível que Deus ele guiasse todas essas coisas, Deus ele fosse o criador de todas essas coisas, e que a Bíblia ela estava sim de acordo com a ciência. E assim eu fui mudando o meu modo de olhar para todas essas coisas. Na verdade, eu tinha uma lacuna na minha fé, que era essa da ciência, era uma pergunta que não tinha resposta. E quando eu comecei a ver que isso era algo que sim tinha respostas, essa lacuna na minha fé ela foi preenchida e a minha fé foi muito mais fortalecida, porque eu comecei a literalmente ver Deus em todas as coisas ao meu redor. E aí, dentro da minha universidade, dentro da universidade onde eu estudava, né, na época da minha graduação, que foi bem o momento, né, que eu estava tendo toda essa compreensão, foi o momento que eu comecei a mais ver Deus, porque eu sentava na sala de aula com um olhar diferente. E ao invés de eu olhar para todas aquelas reações químicas, que era o curso que eu estava fazendo na época, que era Química Industrial, ao invés de eu olhar para todas aquelas reações químicas e simplesmente aceitar que aquilo era algo que simplesmente aconteceria, não, eu vi que realmente era algo que foi necessário ter uma obra de um grande criador que projetasse tudo aquilo e que desse as leis para tudo aquilo acontecer. E foi assim que eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo assunto e despertou dentro de mim a vontade de mostrar para todas as pessoas esse testemunho que eu passei, porque foi uma mudança de vida completa para mim e que eu queria mostrar para todas as pessoas também. Eu vi que tinha, inclusive, muitos cristãos que estavam nesse mesmo dilema que eu estava preso há muito tempo. Ai, que testemunho lindo! E é muito bonito quando a gente tem a possibilidade de ter essa revelação, né? De conseguir ver o sentido, de entender aquilo que são dúvidas que são recorrentes na nossa vida. E quando tudo fica claro, né? É tudo muito óbvio, né? Tudo passa a ter um outro sentido e isso é muito bom. E, Daniel, eu gostaria muito agora de reforçar, então, o convite para quem quiser participar do Congresso, um convite para que as pessoas que têm também essa curiosidade, têm essas dúvidas, também possam participar e ter esse momento onde vai ter a participação de vários cientistas também, de várias histórias também parecidas com a sua, né? Vai ser incrível o congresso. A lista de palestrantes está simplesmente incrível. Nós vamos ter palestrantes até internacionais. Adalto Lourenço vai estar vindo para poder palestrar. Nós vamos ter palestrantes aqui da América do Sul também. Cada um com uma história diferente, cada um com um tópico mais incrível do que o outro. Teremos também painéis, os quais vamos discutir perguntas, as quais muitas pessoas têm. Eu vou participar mesmo de um painel que vai ser na sexta-feira, no dia 8, que é um painel que muita gente questiona se o TDI ele é ciência ou pseudociência. Lá a gente vai ter a resposta para isso. Vamos ter vários painéis que vão ser muito, muito legais. Pessoal, não percam, as inscrições ainda estão abertas, mas estão no finalzinho, então ainda tem tempo para você poder correr lá no site do tdibrasil.com para poder ver um pouquinho. Lá tem todas as palestras, você pode ver todos os temas e poder se inteirar um pouquinho mais e realizar a sua inscrição. Corre que ainda é tempo, esse congresso vai ser demais e está imperdível, pessoal. Muito bom, é o terceiro congresso, então eu acredito que sempre, conforme vai passando, né, vão tendo mais acontecimentos, mais convidados. Eu gostaria que você reforçasse o convite, passando os canais também para inscrição, para quem quiser participar, como se inscrever. E uma outra dúvida, para participar também precisa ser da área ou pode ser também aquelas pessoas que têm, como nós falamos anteriormente, né, uma curiosidade em aprender mais? Não precisa ser da área, somente você já consegue fazer a sua inscrição. E o site para você poder fazer a sua inscrição é o tdibrasil.com.
É só entrar lá vai ter tudo te guiando para você poder ver aonde faz a inscrição. E se você quiser acompanhar também pelo Instagram, você pode entrar no TDI Brasil, @TDI Brasil, que você também vai conseguir acompanhar. Temos também o canal no YouTube, TDI Brasil, pode entrar lá no YouTube, temos vídeos semanais, muitos vídeos os quais explicam muitas respostas, muitas evidências do design inteligente. É muito interessante para quem gosta de estar por dentro também e ter essas respostas na ponta da língua para poder argumentar e também sanar algumas dúvidas. Eu acho que é isso, então. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não, tá liberado. Eu agradeço muito a sua participação. E ainda durante, a próxima semana, nós vamos divulgar ainda mais esse evento, vamos conversar com mais participantes também. Mas, Daniel, eu agradeço muito a você ter participado hoje, você ter contado um pouquinho da sua história. Eu acho que só aumenta a vontade de quem está em casa em poder participar. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação. O pessoal está imperdível, não deixem de conhecer um pouquinho mais e as inscrições estão no finalzinho. Corram lá para poder realizar as inscrições. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, nós que agradecemos. Nós conversamos com o professor Daniel Trindade. Ele está falando sobre o 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente que acontece no Rio de Janeiro, logo nas primeiras semanas de julho. Então, ainda dá tempo de participar, de fazer a sua inscrição e aprender um pouco mais sobre o design inteligente. Nós continuamos aqui com a nossa programação e a IPP está realizando mais uma campanha de doação de sangue em parceria com o projeto Amor Se Doa. A ação acontecerá amanhã e o repórter Matheus Santos traz mais informações para a gente ao vivo. Oi, Matheus. Querida Tainá, é amanhã mesmo, exatamente o dia de colaborar, ajudar o próximo aí, doando sangue aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a partir das 9 da manhã. Uma curiosidade é que uma doação de sangue pode ajudar, aliás, salvar até 4 vidas. Sobre isso eu vou conversar agora com a secretária aqui da igreja, a Cristiane Ferreira, que está aqui com a gente ao vivo para dar mais informações. Cris, vamos já ressaltar para o pessoal sobre a importância de doar sangue, porque aqui na igreja está se criando essa cultura de doar sangue todo ano, né? É verdade, pelo 2º ano a igreja está realizando essa campanha e é muito importante então que as pessoas se engajem e tenham essa oportunidade de fazer esse grande benefício ao próximo. E um dia, quem sabe, havendo essa necessidade, às vezes até um de nós mesmos doando, um dia podemos ser beneficiados também por outros doadores. É isso aí, Cris. Então, compromisso marcado amanhã a partir das 9, né? Exatamente, a partir das 9 da manhã até as 13h30, porém é importante, antes de comparecer, fazer a sua inscrição pelo link, para que a equipe possa se organizar devidamente para receber a todos. Muito obrigado, Cris, por sua participação ao vivo aqui com a gente no Notícias do Bem, trazendo mais informações sobre, então, esse dia de doação de sangue. E eu quero ressaltar para vocês aí os requisitos gerais para que você, interessado em vir aqui, possa doar sangue. Vamos lá, vou pedir para colocar até na tela aí, por favor. Tem que estar com um documento oficial de identidade com foto, tem que beber bastante água e antes da doação ter se alimentado bem, evitando aqueles alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Pesar acima de 52 quilos, não estar em jejum, ter entre 16 e 69 anos, estar descansado. A vacina Coronavac, então, tem que ter tomado ela 48 horas, então se você tomou a vacina 48 horas, então depois de 48 horas você pode doar, e as demais vacinas depois de 7 dias aí sim você pode doar. E quem teve Covid pode doar 30 dias depois de ter se curado da doença. É isso aí, então, lembrando então para você, precisa fazer inscrição pelo site ppinheiros.org.br, lá no carrossel com a arte da doação de sangue, você clica, preenche os seus dados e vem no horário ali que você que for o melhor horário para que você possa doar sangue. Querendo Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, então você que quer doar sangue, você que costuma doar sangue e mora aqui em São Paulo, está próximo aqui à região da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, faça sua inscrição, participe e doe. Será amanhã, então ainda dá tempo de se inscrever e participar.
Mas agora é hora de saber como fica o tempo nas regiões Sudeste e Sul. E quem está aqui com a gente? Ela, né? A Raquel dos Santos já está aqui posta com todas as informações da previsão do tempo para este fim de semana, né, Raquel? Como é que está o tempo? Esfria ou não esfria? Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está ligado aqui no Notícias. Por enquanto não vamos ter grandes mudanças. Seguimos aí com um solzinho durante o dia, amanhã com as temperaturas mais amenas. Ai, que bom. Então, vamos lá. Vamos lá. O tempo segue firme, com poucas mudanças em grande parte da região sudeste nesse fim de semana. O sol aparece e tem pouca expectativa para chuva. Já no sul, as instabilidades continuam ativas. Vai ser um dia com céu nublado e possibilidade de garoa em várias áreas. Aqui em São Paulo vai ter dia de sol com muitas nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 14 e 22 graus. Já em Bauru, no interior de São Paulo, vai ter dia de sol com aumento de nuvens durante o dia. Por lá também não chove. Mínima de 14 e máxima de 29 graus. E em Videira, Santa Catarina, vai ter manhã com possibilidade de garoa à tarde, sol com diminuição de nuvens e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 14 e máxima de 17 graus. Muito bem, atendendo alguns pedidos aí que eu já reconheci. Bastante. Bauru, tá ali. Tá Foi só pago. Bauru? Bauru, temos mais um para o próximo. Ai, coisa boa. Então, ó, o Matheus que precisou ir para lá, né, para fazer, né, a cirurgia, ele já tá, acho que por dentro, ligado aí no tempo, né, desse fim de semana. Temos Betim, que ficou reservado. Ó, tem uma mensagem aqui, viu, Raquel? Quem está participando aqui é a Aparecida Parra, de São Bernardo do Campo. Olha, já sabe, hein, Aparecida? 23 graus. Ela disse que está um dia abençoado. O dia está realmente bonito, está gostoso hoje, né? Está parecido com o nosso aqui. Tá bonito, o nosso céu tá lindo aqui, hein, gente? E o Ricardo Reis aqui, que já chegou dando um bom dia para todo mundo, graça e paz. 24 graus em Araçatuba. O tempo também, ele falou que o tempo tá limpo por lá, tá bonito. Tem aqui, ó, dá para fazer um delivery aqui, um tempo delivery, viu? A Kátia Furtado, ela de Brasília. Ah, a gente já, olha como a gente já conhece vocês, gente. É tão bom quando a gente acompanha aqui pelo chat, cria essa intimidade, esse relacionamento, e aí a gente tem a oportunidade depois de conhecer pessoalmente, como acontece também às vezes, né? Sim. A gente tem essa oportunidade. E também tem outro aqui, a Adriana Rezende, ela, boa tarde, ouvintes da IPP-TV, ligadinha em São Vicente, interior de São Paulo, clima agradável, sol com nuvens, sol entre nuvens. Eu acho que agora em tempos são esse. Se você que está nos acompanhando quer também um tempo delivery, quer que a Raquel prepare ali a previsão para saber como será o dia aí na sua região, mande sua mensagem para cá, deixe o seu recadinho aqui, a cidade de onde você quer saber, que ela vai pôr na lista ali e preparar para a próxima semana. Conta se a gente está acertando também, né? É importante a gente saber se os tempos estão batendo certinho, o clima, né, está batendo certinho aí com a sua região. Raquel, até daqui a pouquinho? Até mais. Até mais, então. E a gente continua aqui agora com a coluna Pelos Campos JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje vamos acompanhar como foi o lançamento da pedra fundamental da Igreja Presbiteriana do Brasil, no interior de São Paulo, na cidade de Bom Sucesso, em Leme. O culto de lançamento da pedra fundamental do templo da Igreja Presbiteriana de Bom Sucesso, em Leme, no interior de São Paulo, aconteceu no dia 11 de junho e reuniu a liderança local e membros da igreja. A Junta Missionária de Pinheiros fez a doação da estrutura de concreto para a obra, que vai sediar um novo espaço. O pastor Mariano Alves Júnior, diretor executivo da JMP, esteve presente no culto e foi o pregador da noite. Quando nós descansamos nele, nós temos certeza que ele está no controle. Um tempo de comunhão e gratidão por tudo que Deus já realizou entre os irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor nos colocou. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor Juliano. Muito obrigado pela vida, Senhor, dos meus pares presbíteros. Muito obrigado pela vida dos diáconos da nossa igreja. Ó Senhor Deus, todos estão trabalhando por esta obra.
Muito bem. É muito bom a gente poder acompanhar esses trabalhos que acontecem aqui na nossa igreja, essa igreja missionária, e ainda mais poder conhecer esse trabalho no campo, né? No interior de São Paulo, acompanhar esses resultados, essas obras, ver tudo que Deus tem feito para nós. E o Conselho da Universidade Presbiteriana Mackenzie se reuniu para avaliar o resultado, né? Todos os resultados do primeiro semestre deste ano. E a avaliação foi positiva. Confira um trechinho dessa reportagem. O Mackenzie é uma instituição educacional privada, confessional e sem fins lucrativos. Desde sua fundação, a instituição é agente de uma série de inovações pedagógicas e acompanha e influencia o cenário da educação no país. Sua principal missão e visão institucional é educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. O Instituto Presbiteriano Mackenzie é a entidade mantenedora e responsável pela gestão administrativa da Universidade Presbiteriana Mackenzie nos campos São Paulo, Alphaville e Campinas, das faculdades presbiterianas Mackenzie em Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, bem como dos colégios presbiterianos Mackenzie de Educação Básica em São Paulo, Tamboré, Brasília e Palmas, além do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Paraná. O Conselho Deliberativo tem ao todo 19 conselheiros, entre esses 7 eleitos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, formando o Conselho de Curadores. De olho na expansão, o Mackenzie vem colecionando resultados positivos nas áreas de saúde e educação. Recentemente, foi eleita pela Folha de São Paulo como a universidade mais admirada pelos paulistanos. As bolsas concedidas pela instituição ultrapassam 300 milhões de reais e a instituição está investindo cada vez mais pelo sistema Mackenzie de ensino à distância e colégios. Muito bem, logo mais você vai acompanhar essa matéria completa aqui no Notícias do Bem. E olha só, gente, o Quirino não me deixou aqui sozinha não, viu? Ele tem um recadinho pra gente. Muito bem, agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto, pensados para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. Confira todos os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora o seu orçamento, está aqui para você, ó, www.fingermorumbi.com.br ou então pelo Instagram, @fingermorumbi. Saiba mais, conheça os projetos, veja as fotos, se apaixone pelos ambientes. Tem WhatsApp para você também, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Muito bom, olha só, Quirino aqui deixando um recadinho. Para você que quer decorar ou cuidar da sua casa, ó, já tem essa dica aqui que é do Notícias do Bem. E olha só quem está participando, Ricardo Reis, que eu já li aqui, já estou de olho, a Jaine Fernandes também, Kátia Furtado, Jurandir Silva. Eu acho que o Jurandir Silva é novo aqui no canal, ele é de Recife, de Ibura, e os temas, ele colocou aqui que os temas daqui são maravilhosos e atuais, e que a UPH entende isso e saluta, né? Eu acho que ele é da UPH de lá
Ele fala: as informações do Notícias do Bem são de grande importância, parabéns por tudo isso. E ele parabeniza todo o trabalho feito aqui e deixou aqui, dizendo que ele saiu um pouquinho, mas logo mais ele retorna. Depois ele assiste, não só ele, mas você que está acompanhando, você pode assistir também no horário das 18h30. Você tem a oportunidade de acompanhar pelo nosso horário alternativo. Adriana Rezende também está aqui com a gente acompanhando a programação. E o nosso reverendo Marcos Severo, conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço para quem está acompanhando Notícias do Bem pela Rádio Rumo ao Sertão ou também pelo aplicativo da IPP. Então, muito bom ter vocês aqui com a gente acompanhando nosso Notícias do Bem de sexta-feira. Manda um abraço também para o profeta Davi Alves. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é isso mesmo. E depois do intervalo, o Conselho da Universidade Presbiteriana Mackenzie se reúne para avaliar os resultados do primeiro semestre deste ano. E ainda, o sonho da casa própria. Na hora de comprar uma casa ou um apartamento, muitas questões passam pela cabeça e escolher entre um novo ou usado é uma delas. A mudança de hábito tem provocado uma transformação nos empreendimentos imobiliários. Afinal, as pessoas estão buscando cada vez mais opções que atendam às novas necessidades, como os novos apartamentos, por exemplo. Eles têm esse modelo mais moderno, com espaço social maiores e além de oferecer segurança. Mas para explicar para a gente todo esse processo, o que vale a pena comprar novo ou usado, é o economista Lucas Meirelles. E você pode participar, pode interagir, deixando a sua mensagem aqui no nosso chat do canal. Nós contamos com a sua participação. Nós vamos para o intervalo, mas ele é rápido. Nós voltamos já já. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não saí mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. E sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. Ajude a salvar vidas doando sangue. No próximo dia 25 de junho, sábado, das 9 da manhã a 1h30 da tarde, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai promover mais uma campanha de doação de sangue através do projeto Amor se Doa, aqui na sede da IPP. Todos os doadores vão receber um link de acesso do Hemocentro que possibilita a consulta dos seus exames feitos pelo laboratório após a doação. Para doar, é preciso pesar mais de 52 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais.
Você recebe todas as outras informações no momento da inscrição. Entre no site da IPP, www.ippinheiros.org.br, clique no banner da campanha e garanta a sua participação nesta ação de amor e solidariedade. E não deixe de convidar seus amigos e familiares para virem doar também. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Chegou a sua vez de estudar na universidade privada mais admirada pelos paulistanos pelo 2º ano consecutivo, de acordo com o ranking da Folha. Venha para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Inscrições abertas para o processo seletivo EAD do 2º semestre de 2022. Escolha o Polo Pinheiros. Aqui toda a renda é destinada a projetos de expansão missionária e assistência às famílias, mantidos pela Junta Missionária de Pinheiros. São 14 opções de cursos de graduação em tecnologia e licenciaturas. Nosso polo oferece condições especiais de desconto para novos alunos. E se você estudou e concluiu o ensino médio em escolas públicas, ainda pode participar do programa Mackenzie para você e ter mais descontos. Venha realizar o seu sonho. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho acompanhando a nossa programação. Lembrando que ela vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã. E calma, nós temos um horário alternativo às 6h30 da tarde. Então, lá você pode também... Não deu tempo, não conseguiu chegar, estava trabalhando. Tranquilo, à tarde você assiste. Ah, mas tem uma outra notícia boa também, que eu acho que você já sabe, mas eu vou reforçar. Você pode assistir essa edição e outras também no nosso canal IPP Play. Lá você tem acesso a todas as edições do Notícias do Bem. E depois de 8 semanas em alta, as internações por Covid-19 no estado de São Paulo voltam a desacelerar. O governo paulista registrou uma queda de 3,3% na média móvel diária de pacientes hospitalizados na 24ª semana de epidemiológica de 2022. Entre os dias 12 e 18 de junho, e os técnicos do governo festejaram os números como um sinal de que a curva de hospitalizações pode estar atingindo a estabilidade com viés de queda. O número de casos voltou a diminuir após 4 semanas de aumento consecutivo. A quantidade de infectados foi de uma média diária de quase 7 mil doentes na semana anterior, para cerca de 5.700 nesta semana. Então, essa realmente é uma notícia boa para a gente acompanhar. E, claro, os cuidados, as medidas continuam aí para nós. Mas e agora a gente continua também acompanhando a previsão do tempo. Saber como é que fica o clima para esse fim de semana nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E ela já está aqui, Raquel dos Santos, traz essas informações para nós, né, Raquel? Mudanças para lá também ou não? Eu já estou ali na telinha, né, a gente já sempre consegue avistar umas temperaturas mais altas, né? O solzinho continua firme por lá. É verdade. É que é diferente, né, de São Paulo, quando a gente fala de inverno, verão, outono. Nas regiões Norte, Nordeste, eles têm um tempo, mais chuva, menos chuva, mais sol, mais abafado. Eu falo porque eu sou de lá, né, gente? Eu vim de Rondônia e eu sei bem como que é isso. Vamos à previsão? Vamos saber como é que fica? Vamos lá. Fim de semana e o tempo segue firme na região Centro-Oeste. O sol aparece, faz calor e não tem previsão de chuva. Já no Nordeste vai ter tempo firme e seco. Pode ter chuva isolada que intercala com períodos de sol. Em Serranópolis, Goiás, vai ter dia de sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 14 e 29 graus. Já na região norte, Manaus, no Amazonas, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Chapada Diamantina, na Bahia, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. Muito bem. Raquel, sabe quem está participando aqui? A Márcia.
ela também está deixando uma mensagem aqui pra gente. Ela colocou: boa tarde, querida Tainá, que bênção esse Congresso do Design Divino. Ela participou da entrevista e ela acompanhou já o Dr. Marcos Eberlin falando a respeito desse evento e ela achou muito bonito. Mas ela também deixou um boa tarde, Raquel. Ontem choveu granizo em Florianópolis no meio da tarde e hoje está nublado e acho que o fim de semana será com mais frio. E um forte abraço para todos nós aqui do Notícias. Obrigada, Márcia. Nós não falamos de Florianópolis nessa semana, né? Essa semana ainda não. Ah, ainda não. Então a gente já nem conseguiu alertar a tempo, né, sobre essa mudança de tempo por lá. Muito bom, Márcia. Que bom ter você aqui e você que está nos acompanhando. Ainda dá tempo de deixar o tempo delivery para a próxima semana. Dois aqui, ó. Manaus e Chapada Diamantina foi pedido de ontem. Olha só que legal. Mas ainda dá tempo dos pedidos chegarem para a próxima semana, né? É isso aí. Ai, que bom. Então participe. Deixa aí o nome da cidade, da sua cidade, que você quer ficar de olho. Ou melhor, vai viajar? Quer saber como fica o tempo lá nessa região? Então manda pra gente, que a Raquel fala. Obrigada, Raquel. Um ótimo fim de semana para você. Você também. Obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. Até. E nós continuamos aqui, então, e trazendo uma boa notícia. O Conselho da Universidade Presbiteriana Mackenzie se reuniu para avaliar os resultados do primeiro semestre deste ano. A avaliação foi positiva. Acompanhe na reportagem. O Mackenzie é uma instituição educacional privada, confessional e sem fins lucrativos. Desde sua fundação, a instituição é agente de uma série de inovações pedagógicas e acompanha e influencia o cenário da educação no país. Sua principal missão e visão institucional é educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. O Mackenzie é uma grande bênção para todos nós. O Mackenzie está presente no Brasil todo, através das suas instituições, através do IAD, através do Mackenzie voluntário também, que é um trabalho de ação social. Nós somos uma universidade, temos também escolas, colégios, temos IAD, e isso tem demonstrado a importância do Mackenzie na vida educacional do Brasil. Mas o que mais me chama a atenção é que o Mackenzie sempre teve uma visão de prestação de serviço na área social. E nós temos procurado prestar esse serviço quando há um número grande de pessoas bolsistas aqui estudando, e não só aqui, mas também nos nossos colégios espalhados pelo Brasil. O Instituto Presbiteriano Mackenzie é a entidade mantenedora e responsável pela gestão administrativa da Universidade Presbiteriana Mackenzie nos campos São Paulo, Alphaville e Campinas, das faculdades presbiterianas Mackenzie em Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, bem como dos colégios presbiterianos Mackenzie de Educação Básica, em São Paulo, Tamboré, Brasília e Palmas, além do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Paraná. O Conselho Deliberativo tem ao todo 19 conselheiros, entre esses 7 eleitos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, formando o Conselho de Curadores. Curadores do Mackenzie, eles são nomeados pelo Supremo Concílio para um mandato de 4 anos e com o propósito de trazer tudo aquilo que a Assembleia Magna da Igreja propõe para essa instituição e de outra sorte da instituição para o Supremo Concílio. É um conselho que liga, que vincula, é um elo entre a IPB e o Mackenzie. Mas os curadores também integram o Conselho Deliberativo. E nesse mistério, os curadores têm trabalhado intensamente pela expansão do Mackenzie conforme determinação do Supremo Concílio, quer na área da educação básica, na área da educação superior, nos projetos acadêmicos e também, mais recentemente, na área de saúde, porque atendendo determinação da Comissão Executiva do Supremo Conselho de 2017, ratificado pelo Supremo Conselho de 2018, o Mackenzie ficou responsável por atuar junto a alguns hospitais, e esses hospitais também vinculados a escolas de medicina. Então é uma área nova na qual nós estamos ainda aprendendo, mas já tendo bons resultados para a glória de Deus. Os curadores, eles visam representar a Igreja Presbiteriana dentro da instituição. A instituição é confessional. E sendo confessional, nós temos que ser o guardião
para que não haja prejuízo na confessionalidade e nos outros interesses que envolvem a igreja. O Instituto é talvez um grande avanço na igreja presbiteriana, porque ele coopera com a pregação do Evangelho, com cooperação nas várias áreas, por exemplo, a capelania, ela tem atuação nas escolas, tem atuação nos hospitais, tem atuação em diversas áreas da sociedade, e tem áreas assim fantásticas de mostrar, né, para o externo aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a Bíblia ensina que devemos fazer. De olho na expansão, o Mackenzie vem colecionando resultados positivos nas áreas de saúde e educação. Recentemente, foi eleita pela Folha de São Paulo como a universidade mais admirada pelos paulistanos. Ele é fruto de um acumulado de contribuições, de trabalho ao longo de muitos anos. Não é? São 152 anos de trajetória na educação no Brasil, e especialmente aqui em São Paulo como universidade. Nós completamos 70 anos, e de fato são contribuições que vão se sucedendo e consolidando a imagem da universidade junto à sociedade civil organizada, governos, empresas. Por exemplo, no campo da pós-graduação, do nosso estrito senso, nossos mestrados e doutorados, é fruto de um trabalho de mais de 20 anos, que se apostou na consolidação de uma pós-graduação de qualidade. Não é? A outra questão importante é o esforço que a universidade tem feito junto a empresas, no sentido de propiciar oportunidades importantes para os seus egressos, mas sobretudo para os alunos que estão em processo formativo. As bolsas concedidas pela instituição ultrapassam 300 milhões de reais, e a instituição está investindo cada vez mais pelo sistema Mackenzie de ensino à distância e colégios. Com relação a esse primeiro ano de trabalho, nós queremos dizer que é uma alegria trabalhar junto com os irmãos numa obra tão relevante quanto essa que o Mackenzie faz. O Mackenzie hoje tem mais de 110 mil alunos se relacionando com a instituição, tanto na universidade, por volta de 35 mil alunos, quanto nas outras áreas da educação, principalmente a educação básica, onde nós completamos esses 110 mil alunos, mais de 110 mil alunos. E nós somos uma instituição filantrópica, então nós concedemos bolsas. E hoje, esse volume de bolsas, naquilo que nós chamamos de renúncia de receita, ultrapassa os 300 milhões de reais. Então isso é uma bênção que nós estamos estendendo à população brasileira, onde nós temos as nossas unidades. Muito bom. Agora nós temos mais um recado especial para você, o que Roberto Quirino, né, fala um pouquinho sobre a Qualivinil. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, e é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no próprio site www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Muito bem, recado dado do Roberto Quirino. E você já baixou o aplicativo? Conhece a nossa Rádio Pinheiros? Ainda não? Então acompanhe esse vídeo. Que tal ter na palma da sua mão um aplicativo repleto de músicas cristãs de qualidade? Agora você pode ouvir a Rádio Pinheiros onde e quando quiser. Baixe o nosso aplicativo, é gratuito e já está disponível para Android e iOS. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Muito bom, muito bem, né? Ainda dá tempo. Então, se você não estiver acompanhando pelo YouTube, não tem como ficar assistindo ali o vídeo, tem que produzir, trabalhar, usar a telinha. Então, baixa o aplicativo, você põe o fone e consegue acompanhar a nossa programação. Além dos programas ao vivo, nós temos os cultos também, que você pode, algumas mensagens ali para você acompanhar. Agora sim, hein, gente? O sonho da casa própria, na hora de comprar uma casa ou um apartamento, muitas questões passam pela nossa cabeça.
nós temos aquela dúvida, né, na hora de escolher comprar um novo, um usado, qual que é a melhor opção, né? O que compensa hoje a gente optar ali, né? Porque as opções nós temos várias, né? Os imóveis que hoje nós temos, os novos prédios, eles estão bem modernos, bem atrativos. Mas quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse processo, vai explicar um pouco, né, qual é a melhor opção, é o economista Lucas Meirelles. Olá, Lucas, boa tarde. Obrigado por participar do Notícias do Bem e por trazer esse tema que muitas vezes, né, é o que tira o nosso sono, deixa a gente tão em dúvida ali. Boa tarde, Tainá. Tudo bem? Bom, para mim é sempre a honra, né, um prazer trazer esses temas assim de finanças pessoais, de economia, para trazer maiores esclarecimentos para os nossos espectadores. Muito bom, é isso mesmo. E são dúvidas comuns que nós temos hoje, né? Às vezes a gente tem o dinheiro guardado, mas como saber, né, qual é o melhor negócio? Ainda nos dias de hoje, compensa comprar um imóvel? Essa primeira pergunta é muito interessante, se compensa comprar realmente um imóvel agora ou não. As condições de mercado, Tainá, elas não estão muito favoráveis para isso. Nós temos a taxa de básica, a Selic, a taxa básica de juros, acima de 13%, o que encarece o crédito, consequentemente o crédito imobiliário nos bancos, assim como nós também temos o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, do qual eu vou falar daqui a pouco, que encarece também a questão quando a gente compra um imóvel na planta. Eu separei aqui para a gente, Tainá, algumas vantagens e desvantagens para a gente falar sobre compra de imóvel na planta, em comparação com a compra de imóvel financiado no banco, enfim, usado. Então, alguns aspectos eu acho que vai ser bem interessante a gente conversar sobre. As vantagens, posso começar? Claro, por favor. Eu acho que, só para a gente entender, para reforçar, você que está em casa, já anota e presta atenção nesses pontos, porque eu acho que esses pontos são pontos importantes e decisivos nas escolhas, né, Lucas? O que você vai levantar Exatamente. Agora. Então pode Exatamente. começar. Muitas coisas a gente acaba não prestando muita atenção e quando a gente vê lá na frente, a gente acaba tomando um susto. Né? Então já vou prevenir vocês disso. Certo? Certíssimo. Pode falar. Ok, algumas vantagens, né? A primeira vantagem que salta aos olhos de comprar um imóvel na planta é que o preço, de fato, ele é mais acessível. Mas a gente tem que pensar, por que esse preço é mais acessível? As incorporadoras, as construtoras, elas fazem um estudo de mercado de quanto aquele apartamento ou aquela casa vai valer daqui a um prazo, quando estiver construído já, certo? E faz um deságio sobre o valor de mercado no futuro. Esse deságio é justamente um desconto que leva em consideração alguns riscos da construção civil. Né? E quais riscos são esses? Eu vou falar com mais detalhes, mas, por exemplo, de atraso, risco de inflação, enfim, vou falar melhor sobre isso. Mas é mais barato justamente por causa dessas características que eu falei agora há pouco. Certo? Então, é mais barato? Sim, mas cuidado. Né? Isso pode ser, ao mesmo tempo, uma armadilha. Né? Uma segunda vantagem é que você pode ter melhores propostas de negociação. Você pode fazer a negociação direta com a construtora, né? Então existe uma possibilidade melhor de pagamento. Né? Que isso vai variar, né, de construtora para construtora. Tem aqueles pagamentos que são semestrais, aquelas parcelas, aliás, que são semestrais, que são anuais. Então, existe uma maior flexibilidade quanto a isso, tá? E talvez a grande vantagem que muita gente olha, talvez mais do que o preço ser um pouco mais baixo, bem mais barato, aliás, é a questão da opção de escolha, né, Tainá? Por exemplo, você tem a opção de andares, você tem a opção... eu quero um apartamento que esteja de frente para o mar, em vez de frente para a cidade, por exemplo. Ou então que receba a luz da manhã, em vez da luz do sol da tarde. Então você tem maior flexibilidade quanto a isso. Né? Isso é uma grande vantagem. Além também de que, atualmente, você pode escolher também
como os apartamentos eles são novos, então conceitos, por exemplo, de varanda gourmet, por exemplo, que não existiam no passado, agora estão existindo. Então você tem apartamentos, casas mais modernas, então você tem essa opção de escolha que é mais flexível para você. Então, 3 vantagens, só para elencar aqui, para o nosso telespectador poder anotar. Primeiro, o preço é mais barato, mas cuidado, vou falar disso daqui a pouco. Tá? Preços mais baratos, mais opções de escolha, maior flexibilidade também em relação a pagamento, em relação à negociação com a construtora. Lembrando, né, Tainá, que a compra na planta ela se divide em algumas fases. Né? Para quem ainda não sabe muito bem, você tem a fase de construção, tem entrega das chaves e depois como que esse apartamento ele pode ser financiado, né? Com a própria incorporadora / construtora ou com o banco. Tá, agora vamos para algumas desvantagens. Tá tranquilo até aqui? Não, até aqui tá tudo bem. A desvantagem também é muito interessante e fundamental, tá, né, nesse momento. Isso, porque às vezes é muita informação em pouco tempo, né? Então é bem importante que a gente consiga entender direitinho isso, até porque quando a gente for conversar com o corretor de imóveis, saber quais perguntas fazer para ele, né, também, saber se informar direitinho. O primeiro grande perigo é o tempo de entrega. Tempo de entrega que pode acabar atrasando, que é o segundo perigo. Então, já falei 2 em uma tacada só, de uma vez. O tempo de entrega, enquanto ainda não tem as chaves, enquanto você não mora no apartamento, você vai morar onde? Vai morar na casa dos pais? Vai morar de aluguel? Você vai ter algum gasto? Né? Então, isso gera também, Tainá, um alto custo de oportunidade. O que é isso? Aquele dinheiro que eu estou gastando com a parcela do imóvel, eu poderia estar investindo em algum outro lugar, em alguma outra aplicação. Isso é que chama custo de oportunidade. Eu poderia estar fazendo outra coisa com esse dinheiro, porque ainda não estou morando no imóvel. Então, às vezes, é um custo que a gente nunca tem em conta, certo? Outro perigo é o do atraso na obra, né? Devido a vários fatores. Riscos climáticos, pode ter problemas na construção, problemas em relação à documentação com prefeitura, liberação de alvará, N fatores que podem contribuir para atraso na obra. Por isso que é sempre interessante, Tainá, a gente pesquisar sobre a incorporadora ou construtora que está fazendo o empreendimento em relação ao histórico de atraso. Então, você pode perguntar isso para o corretor, qual é o histórico de atraso da incorporadora. Como é que, né? Então, essas questões, elas têm que estar bem estudadas. São riscos que a gente acaba correndo, tá? E o terceiro grande risco, que eu gostaria de investir um pouquinho mais de tempo falando sobre ele, é do INCC, Índice Nacional de Construção Civil. E aqui vai um alerta, muitos corretores, muitas pessoas que vendem na planta, acabam não falando disso, e que pode gerar muita dor de cabeça. Tá? O que é o INCC, o Índice Nacional de Construção Civil? É o índice de inflação. Tá? Ele mede o que? A inflação, né, os preços, essa variação de preço em relação a matérias de construção, equipamentos, a mão de obra. Então, os contratos eles são reajustados de acordo com esse índice. Tá? Ele é aplicado diretamente, mês a mês, no valor total do saldo devedor. Então, eu vou fazer aqui uma continha simples, vai ser bem tranquilo aqui, só para você entender como que funciona. Sim. Suponha, por exemplo, que o seu saldo devedor, Tainá, no apartamento comprado na planta, seja de 200 mil. Tá? Suponha que falta 120 parcelas. Né? E o INCC, no mês, foi de 0,5%. Então, esses 0,5%, eles vão ser direto no saldo devedor, direto nesses 200 mil. 0,5% de 200 mil dá R$1.000. Então, seu novo saldo devedor qual que é? R$201.000. Dividido, ou seja, diluído em todas as parcelas restantes, nesse caso de 120, daria uma parcela de 1.675, certo? Então, você tem um saldo devedor, por um lado, de 201 mil, você pagou 1.675 de parcela. Então, seu novo saldo devedor agora vai ser 199.300 de alguma coisa, nessa casa. Tá? Suponha agora, olha que interessante que é para a gente ter cuidado.
Suponha agora que o índice no mês seguinte do INCC foi de 1%. Então, 1% sobre esses 199.325 mil vai dar o quê? Vai dar pouco mais que... Vai dar 201 mil reais, pouco mais que 200 mil reais. Ou seja, o novo saldo devedor ele é maior do que o antigo. Então tem que ter muito cuidado, que isso pode trazer uma dor de cabeça enorme, certo? Para a gente ter uma noção aqui, Tainá, só um dado, né, para finalizar essa partezinha, o INCC acumulado dos 12 o INCC acumulado de 12 meses para cá foi de 11,20%. No mês de maio foi de 1,49%. Abril foi 0,87%, se eu não me engano. Então, assim, tem que ter isso bem esclarecido. Agora, aproveitando até essas informações, os pontos positivos e negativos, Lucas, fica aquela dúvida, né? Entre novo e usado, vai ser muito relativo de acordo com o que a gente vai negociar. Vai conseguir negociar ali, observando todos esses pontos, certo? Certo. Vai ser muito relativo e tem algumas outras coisas também que acabei não falando, que, por exemplo, você vê a maquete da planta, você entra na maquete, às vezes faz um tour virtual também, mas quando você pega as chaves que vai fazer aquela vistoria, por exemplo, não ser nada daquilo que você espera. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Tem gente que tem experiência boa comprando na planta e tem gente que não tem experiência boa comprando na planta. E aí, Tainá, vem algo que é realmente bem relativo também, que é a parte de finanças comportamentais, que é algo que eu sempre enfatizo quando converso, seja com clientes, com amigos, em palestras, porque uma coisa é o racional, finanças racionais. Outra coisa é o comportamental. Por exemplo, quando você leva em conta que você, poxa, eu quero ser a primeira pessoa que pisou nesse apartamento. É uma sensação diferente, né? Exatamente. E que isso, com certeza, vai ser argumento na hora da venda. Né? Então, às vezes, por algo emocional, enfim, comportamental, como a gente fala no mundo das finanças, a gente acaba se enrolando um pouquinho, não vendo outras variáveis que, de repente, são muito mais importantes a gente verificar. Muito bem. Lucas, eu quero entender, assim, depois, a gente conversar mais para falar desse tema. Eu quero a gente ter oportunidade de ajudar não só na compra de um imóvel, mas na compra de um carro, muitas vezes também vem essa questão para a gente, né? E eu proponho da gente até voltar, né, na próxima semana para a gente abordar essa questão mesmo, de como a gente aplicar bem o nosso dinheiro, para a gente ter resultados bons e a gente ser feliz com o nosso novo empreendimento. Pode ser, eu gostaria que você deixasse... Mas até lá eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos para quem quiser te acompanhar também. Certo, Tainá. Meu Instagram, né, lucas_mpx, meu LinkedIn, lucasmpx. Muito bem. Nós conversamos com o economista Lucas Meirelles, falando sobre essa questão de como aplicar bem o nosso dinheiro e ter um resultado bom para a gente ser feliz. Nós falamos sobre a questão, ele apresentou pontos importantes sobre nas nossas escolhas na hora de adquirir um imóvel, casa nova ou usada. Então são pontos importantes, você pode depois voltar e acompanhar um pouquinho nesse nosso bate-papo. Obrigada, Lucas. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui na programação do Notícias do Bem, que vai ao ar de segunda a sexta. Desejo a todos vocês um ótimo fim de semana. Que Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!